Bom, vamos falar aqui de São Paulo. A polícia aqui de São Paulo investiga um caso chocante de cárcere privado. Um homem de 36 anos foi encontrado em condições degradantes dentro de uma casa em Guarulhos, na região metropolitana da capital. O repórter Gabriel Prado está acompanhando esse caso. Gabriel, boa tarde para você. Os vizinhos acusam o próprio pai desse rapaz de tê-lo mantido preso. O que diz a polícia? Oi, Cris, boa tarde. Bom, a polícia já convocou pelo menos 15 pessoas para prestar depoimento hoje para começar a montar esse quebra-cabeça, porque é uma história que chama muito a atenção, que tem a versão dos vizinhos e a do pai dessa vítima. Os vizinhos dizem que ele ficou por muitos anos trancado num quarto nessa casa aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Teve gente que falou em 15 anos, 20 anos, e o pai disse que o filho, quando ficou maior de idade, sumiu e só voltou agora, no início da semana passada, ou seja, ele não é o responsável nessa situação. É uma história que chama atenção e que a Globo News apurou alguns detalhes com exclusividade e a gente vai acompanhar, então, todos os detalhes dessa história agora na reportagem. A revolta dos vizinhos está pichada nos muros da casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia investiga se era aqui onde vivia Armando Bezerra de Andrade, hoje com 36 anos. Segundo vizinhos, Armando foi mantido pelo pai em cárcere privado desde que era adolescente. Nunca passou pela nossa cabeça que o Armando ia estar dentro da casa dele, naquele porão, cara. Nunca passou pela nossa cabeça. Para os vizinhos, Armando era um adolescente normal, gostava de skate e guitarra. E foi nessa época que começou a ter contato com bebidas alcoólicas. Todo adolescente tem curiosidade, entendeu? E pelo fato de o álcool ter entrado na vida da nossa adolescência e tudo, o pessoal dele decidiu, não sei por qual forma, tomar essa atitude de mantê-lo esse tempo todo. A partir daí, de acordo com os amigos, Armando nunca mais foi visto. E quando eles perguntavam, a família alegava que o jovem havia se mudado para o Nordeste e que estava bem. A família sempre alegava a mesma coisa. Não, está no Pernambuco, está bem, está trabalhando, está construindo com a família dele lá. Era o que eles argumentavam para a gente, era só isso. A reportagem da Globo News teve acesso exclusivo ao suposto cativeiro. Ali a cama, o canto onde ele dormia, e foi aqui que ele fez as necessidades fisiológicas e o cheiro é bastante forte. O pai da vítima conta outra versão e diz que o filho saiu de casa quando completou 18 anos. Só teria voltado na semana passada. Ele chegou segunda-feira, às 2h30 da manhã, ele bateu no portão. Eu fui ver quem era ele. Eu botei ele para dentro, perguntei se já tinha comida, ele falou que não. Eu dei comida para ele e depois eu trouxe ele aqui para baixo. Não, eu encostei a porta só. Aí ele bateu na porta. Aí eu disse, por quê? Para fechar a porta. Eu fechei a porta. Mas ele fez as necessidades aqui no quarto? Eu fazia tudo, rapaz, ele fazia sujo. Ele veio todo sujo, rapaz. Mas o senhor não cuidou dele? Não, eu cuidei. Eu dei comida para ele. Quando foi no outro dia que eu ia no advogado, aí, quando eu voltava, era para dar banho nele. Aí a polícia já tinha entrado e já tinha acontecido esse problema. O boletim de ocorrência diz que Armando foi libertado por um policial civil que estava cumprindo um mandado judicial. Ainda de acordo com o documento, a vítima aparentava estar desnutrida. O BO também relata que o pai da vítima não estava em casa quando o filho foi encontrado, mas depois foi contatado pela polícia e se apresentou na delegacia. Depois de ser libertado, Armando foi trazido aqui para esse hospital em Guarulhos. Debilitado fisicamente e traumatizado, ele não consegue mais falar. Nestas imagens exclusivas, Armando apenas responde com a cabeça as perguntas do amigo. É o Del, cara. Lembra de tocar no violão, na fogueira? Lembra, filho? Ó, estamos aqui para te ajudar agora. O sofrimento acabou, cara. Tá bom? Você tá tranquilo? Tá sentindo alguma coisa? Não, filho? Ele aparenta ter os membros atrofiados e parece desorientado. Bom, a gente vai continuar essa história. Eu já estou ao lado do delegado Celso Marchiori, que é o titular do 8º DP aqui de Guarulhos, na Grande São Paulo. O delegado estava me contando que tudo começou quando a polícia foi cumprir esse mandado judicial. Na verdade, eles tinham mandado para libertar uma pessoa que supostamente estaria em cárcere privado, refém de uma quadrilha de roubo de carga numa casa X em Guarulhos. Entraram, coincidentemente,
na casa ao lado. Se enganaram, entraram na casa ao lado e aí descobriram que o Armando era uma pessoa em cárcere privado, mas não tinha nada a ver com o refém dessa quadrilha. Doutor, conta o passo a passo. Quando vocês entraram naquele quartinho, o que o Armando falou? Como que vocês agiram? Vocês chamaram o SAMU? Como é que foi o desenrolar da história? Bom, quando nós abrimos a porta, ela estava trancada com chave. Nós abrimos, ele estava deitado naquela cama no fundo. E nós começamos a chamar ele levantou muito debilitado e não falava nada. Do lado de fora, nós conversando com ele, também ele não falava nada. Então, nós não sabíamos se ele estava dopado, se ele estava assustado e não identificou que nós éramos policiais. Então, mandamos socorrer imediatamente para o hospital, tendo em vista também ele está debilitado também, né, e desidratado. A polícia não prendeu o pai e a madrasta porque ninguém estava na casa, a não ser a própria vítima trancada no quarto. Mas depois o pai se apresentou espontaneamente na delegacia porque ficou sabendo do caso. O fato dele ter se apresentado e no boletim de ocorrência estar registrado cárcere privado, sequestro e maus tratos, não são itens que naturalmente fariam a polícia prendê-lo em flagrante? Por que ele ficou solto? Então, na verdade é o seguinte, primeiro, a natureza é cárcere privado e maus tratos. O sistema lança sequestro porque é o mesmo artigo. O que aconteceu? Quando nós mandamos socorrer, nós imaginávamos que era da quadrilha de ladrões. Quando o pai espontaneamente nos procurou e disse, a casa é minha, ele é meu filho, fui eu que encarcerei ele lá. Isso daí se chama apresentação espontânea, que impede o auto de prisão em flagrante, juridicamente falando. O doutor Celso esteve hoje no hospital e conversou mais uma vez com o Armando, que continua na ala psiquiátrica. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso assinante que ele dava respostas que não eram conexas. O senhor fazia duas perguntas, ele dava a mesma resposta. Descreve essa situação para a gente. Bom, ele está em uma condição que tudo que você perguntar para ele, ele responde afirmativamente. Você pode fazer duas perguntas completamente opostas e ele vai responder. Como, por exemplo, você é homem? Ele responde que sim. Você é mulher? Ele responde que sim. Bom, Cris, você tem uma pergunta para fazer, passa para mim e eu repasso para o delegado Celso. Maravilha. Obrigada, Gabriel. Primeiro, eu queria agradecer ao doutor Celso que está aqui com a gente para esclarecer esse caso. A minha dúvida é a seguinte, a gente viu na entrevista que você fez com o pai do Armando, ele o tempo inteiro negando, dizendo que o Armando chegou de madrugada, ele colocou no quarto, que o próprio Armando que pediu para trancar a porta. E o delegado agora, o doutor Celso, acabou de dizer que o pai do Armando, para a polícia, confessou sim que encarcerou o filho. Queria esclarecer essa parte. Se foi isso mesmo, ele fez essa confissão para a polícia? Pergunta da Cris é a seguinte. Para a nossa reportagem, o pai do Armando afirmou que o filho chegou, se apresentou para o pai e pediu para ele próprio ficar trancado no quarto, para que o pai atendesse esse desejo dele mesmo. Mas agora o senhor acabou de dizer que o pai disse que ele, de fato, ficou lá. Quer dizer, há uma contradição. O filho quis uma coisa e o pai atendeu, mas o pai manteve o filho em cárcere privado. Como é que é essa contradição? Bom, o próprio filho pedir para ser encarcerado, isso não exime ele da prática do crime. O crime é manter alguém em cárcere privado. E é o que ele fez, independente se alguém quer ficar em cárcere privado ou não. O pai cometeu um crime. Dois, na verdade, que é maus tratos e o cárcere privado. Então, mesmo o filho querendo, é crime. Ninguém pode querer que a sua liberdade seja privada. Agora, para o pai ser preso, precisam dos elementos técnicos e mais consistentes, é isso? Exatamente. Da mesma forma que eu não acreditei totalmente no que o pai disse, eu também não posso acreditar em diz-que-me-diz-que. Eu preciso de provas técnicas e provas testemunhais. Formada a convicção e para que eu demonstre para o juiz todas essas indícios e provas, aí eu posso representar pela prisão, ou não, dependendo das circunstâncias que os fatos forem apresentados. Cris, tem mais uma pergunta para fazer para o delegado, a gente continua no assunto. Tá, ainda em cima dessa questão do pai do Armando, Gabriel, o pai do Armando, então, nesse momento, onde ele está? Ele não está nessa casa? Ele manteve o mesmo endereço que é o dessa casa onde o Armando foi encontrado?
Olha, o delegado estava me contando que ele se mudou de endereço, foi para uma outra residência e comunicou isso à polícia. A polícia sabe onde ele está, mas não pode divulgar por uma questão de segurança, até pela hostilidade das pessoas da comunidade. Então, ele não pode ser considerado foragido porque passou o telefone e o novo endereço, que é numa outra cidade, para a Polícia Civil de São Paulo. Só mais uma pergunta, doutor. O senhor disse que vai pedir um exame toxicológico. Por quê? Explica para a gente por que isso vai ser importante para a peça da investigação. Bom, o pai me relatou que o filho é usuário de entorpecente e que motivo pelo qual ele saiu de casa. E retornou agora pedindo para ficar preso para evitar que ele saísse comprar droga. É simples, eu peço um toxicológico para a vítima para saber se ele usa efetivamente entorpecente. Se ele usou entorpecente, em parte, o que o pai está falando é verdade. Que ele não ficou 20 anos lá dentro. Não, isso de 20 anos não tem nenhuma hipótese. O senhor não acredita nessa hipótese? Não sobreviveria. Não sobreviveria. É um local extremamente insalubre. É um local sem uma entrada mínima sequer de luz. E sem a luz, o corpo humano padece. Cris, mais uma pergunta para o doutor Celso, aqui de Guarulhos. Na verdade, Gabriel, minha pergunta, você acabou de responder, que era exatamente essa, se a polícia tinha alguma informação sobre o fato dele ter ficado quase 20 anos preso, mas já está muito bem respondida. Obrigada. Bom, então eu agradeço o doutor Celso Marchiori, vai continuar investigando. São 15 pessoas que a partir das 5 da tarde vão começar a prestar os primeiros depoimentos. O pai, então, pelo menos até agora, responde ao processo em liberdade, não é considerado foragido porque avisou a polícia onde ele está, nesse novo endereço que não vai ser divulgado por uma questão de segurança. E o doutor Celso estava me contando que ele ainda não tem a convicção se vai pedir ou não a prisão preventiva, porque precisa desses elementos técnicos para saber qual que é a versão que dá para acreditar, dos vizinhos ou a do pai. Então, isso vai acontecer no desenrolar das investigações. Cris. Gabriel, muitíssimo obrigada. A gente agradece muito também ao delegado doutor Celso. E é claro que tem muita história ainda para ser desvendada nesse caso, né? Parece um caso de novela. Mas, enfim, a gente tem que realmente, vamos ficar em cima disso. O delegado, como ele disse, as investigações vão continuar porque eles têm que apurar muita coisa ainda. Boa tarde, bom trabalho para você.